Mateus capítulo 27, versos de 45 ao 56. Diz assim a palavra de Deus: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando uma outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Oremos. Pai, eis aqui um pequeno trecho da Tua palavra revelada do Senhor. Pedimos ao Senhor nessa noite que nos ilumine. Fale conosco. Dá que compreendamos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Para existir ressurreição, necessário foi acontecer sofrimento e morte. Começamos uma celebração na quinta-feira. Quinta-feira nos reunimos aqui. Quinta-feira à noite, quinta-feira da semana chamada Santa. Lembramos quinta-feira do momento da última refeição de Jesus, quando Jesus se assenta com os seus discípulos, come e bebe, e institui a mesa santa do Senhor, separada a mesa onde rememoramos sempre a morte de Jesus. O corpo dele é sobre essa mesa, o sangue dele é posto e servido sobre essa mesa. Pão e vinho são colocados como corpo e sangue de Jesus. Jesus, para instituir essa mesa, Jesus toma o lugar da serva mais simples da casa. Tira sua capa, se envolve com uma toalha simples e vai à porta onde os discípulos estavam e começa a lavar os pés de todos os seus discípulos, mostrando que ele, como mestre, veio servir, veio limpar cada um deles da sujeira da vida, veio lavar a cada um de nós.
as sujeiras dos pecados que carregamos na estrada da nossa existência. Hoje, lembramos do momento onde a morte é vencida. Mas para essa morte ser vencida, ela primeiro também deve ser estabelecida. E para ser estabelecida, Jesus, como Pedro disse muito bem, sofreu. Já não bastava o sofrimento de deixar a glória eterna e nascer como uma criatura. Esse sofrimento não foi suficiente. Essa humilhação para ele foi pouca. Mas nessa humilhação de ser um de nós, de sofrer como homem, de ser tentado em todas as nossas dores, em todas as nossas labutas, em todos os pecados que batem nas nossas portas todos os dias, ele tentado foi em cada um deles, mas não rendeu, não cedeu, sem pecado, sem erro, sem sujeira, sem mancha e sem mácula, se entrega para ser sim humilhado com açoites, cuspido na cara, coroado de espinhos, enfrentar uma humilhação na cidade de Jerusalém, pelo mesmo povo que há muitos poucos dias tinham recebido Jesus como o rei. Hosana! Hosana nas alturas. Está chegando aqui o rei, bendito aquele que vem em nome do Senhor, aquele que vai nos salvar dessa opressão romana. Há muitos poucos dias atrás Jesus ouvira isso, mas Jesus sabia muito bem que aquele mesmo povo daria outro grito: crucificam, crucificam, escolhendo um bandido para viver. Necessário era que Jesus, de fato, encarasse a morte. Mas a morte de Jesus, ela ao mesmo tempo que traz para nós uma sensação de dor, de tamanha humilhação, ela também mostra para nós o tamanho milagre. Na morte de Jesus, Jesus já prediz em todos os eventos que envolvem a sua morte aquilo que de fato nos aguardaria. Porque hoje é domingo de esperança. Naquele momento, naquela morte, aconteceram coisas estrondosas naquele momento. O véu do templo que separava o Santo dos Santos, aonde a Arca da Aliança estava posta, aonde o símbolo da presença de Deus no meio do povo era escondido. Esse véu se rasga de alto a baixo, as rochas se fendem, a terra abre, há terremoto, sepulcros de muitos que creram em Jesus, muitos que esperavam o Messias. Creio que muitos nem conheceram Jesus em vida, mas tinham a fé na esperança de que o Messias viria. Esses se levantam na morte de Jesus. Esses caminham pela cidade e vão ao encontro dos seus parentes, mostrando que essa morte é uma morte que traz vida. Vida. Eu não pretendo fazer apenas uma exegese desse texto especificamente, mas eu preciso hoje chamar a atenção dos meus irmãos e das minhas irmãs para esses eventos que envolveram a morte do nosso Senhor, para esses milagres, essa epifania, essa manifestação do sagrado dominando e controlando todas as coisas ao redor, a dor, a treva, a escuridão, e de repente um terremoto, aquilo que
mantinha a presença de Deus longe, é rasgado. Agora temos acesso à presença de Deus pela morte. A terra se abre, as rochas se fendem, os túmulos são abertos, e aqueles que estavam mal cheirosos, em decomposição, saem sãos, cheios de saúde, porque Deus disse: está consumado. Cumprido foi aquilo que era aguardado, predito por muitos profetas, que ele de fato se entregaria como homem de dores, que ele de fato pagaria por todas as nossas transgressões e pecados. Na noite de hoje, eu pergunto para você: ele morreu, ele ressurgiu de entre os mortos. Que importância tem isso para nós em 2015? Que lugar tem a ressurreição na sua fé? Somos audaciosos para mantermos no meio dessa sociedade completamente cega, cética, aonde ainda tratam a ressurreição como um mito? Temos a coragem e a audácia de batermos no peito dizendo: somos daqueles que creem na ressurreição dos mortos. Assim diz o nosso credo, assim diz o credo apostólico. Cremos na ressurreição dos mortos. Ontem fiz um ofício fúnebre do meu primo e disse para toda a minha família: Páscoa é a garantia de que reencontraremos de novo o Pedrinho que foi resgatado por Deus. Essa é a garantia de vida através da ressurreição. Quando nos deparamos com a morte de Cristo, temos então uma ressignificação da nossa própria morte. Quando olhamos para essa cruz e para esses eventos, ressignificamos a vida e olhamos para a vida com esperança. Quando falamos de ressurreição, não somos mais daqueles que sofrem diante de uma urna, diante de um túmulo, como os que não têm esperança. Sofremos a perda, claro, nos despedimos, óbvio, não teremos a companhia de muitos, como muitos já foram antes de nós, mas existe a certeza. E hoje, no momento de ressurreição, me lembro de tantos mortos. Quantos que já foram antes de nós? Quantos que temos saudade? Quantos que fazem falta hoje, mas que temos a convicção de que reencontraremos cada um deles, cada uma delas que nos antecederam. Ressurreição, Páscoa, é a libertação da escravidão. A Páscoa foi instituída no Antigo Testamento quando o povo, depois de mais de 4 séculos, 430 anos, escravizados injustamente pelos egípcios, sendo usados ali de todas as formas, com toda a injustiça diante do povo. O povo de Israel então recebe uma ordem para que eles se reunissem em famílias, em grupos pequenos. Eles se separassem de um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser separado por 4 dias, de um ano, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha. Eles então deveriam imolar esse cordeiro, retirar o sangue dele, passar o sangue nas portas das suas casas, porque aquele sangue daquele cordeiro era o sinal que Deus não visitaria aquela casa marcada com aquele sangue, não iria ser visitada com a morte. A morte que visitou todas as casas dos egípcios.
Moisés disse: esta é a Páscoa do Senhor. Sinal de libertação, sinal de vida. A Páscoa também foi ressignificada com a vinda de Jesus, porque a morte que prendeu o nosso Senhor por 3 dias foi vencida. E hoje celebramos a nossa Páscoa, a nossa vida, a nossa libertação, com a marca do mesmo sangue, do mesmo cordeiro que foi simbolizado lá atrás, séculos e séculos antes da concretização desse sacrifício. Agora, sacrifício já feito, sacrifício único, suficiente para nos perdoar todos os pecados, é celebrado por nós, porque através desse sacrifício e dessa ressurreição temos a oportunidade de sermos libertos daquilo que nos escraviza, e libertos não só dessa morte de túmulo, mas liberto da morte da ignorância, libertos da morte da cegueira, da morte da falta de compreensão, porque agora somos iluminados pelo mesmo Espírito para compreendermos as Escrituras e para compreendermos também o mundo que nos rodeia através das Escrituras. Então somos libertos também de uma vida completamente fechada, em treva, em túmulo, como se a sociedade não existisse. Em Cristo, a sociedade agora, ela é ao nosso redor, o lugar da nossa ação, como aqueles que foram libertos pela ressurreição e pela Páscoa. Temos uma responsabilidade ao nosso redor, no estabelecimento do reino de Deus, nessa sociedade que vivemos, reino de busca de paz continuamente, em todas as esferas que interagimos. Paz dentro de casa, paz nos relacionamentos, paz no trabalho, paz no nosso estado, na nossa cidade, paz nas nações. Reino de justiça. Então, a Páscoa faz de nós portadores de uma ação de busca de justiça em todos os lugares que estivermos, em todas as esferas também que interagimos. Deve ser conclamando a cada irmão e a cada irmã, para que essa Páscoa não seja celebrada apenas hoje, quando encerraremos aquilo que chamamos de Tríduo Pascal, que começou na quinta-feira e encerra hoje, aonde celebramos mais intensamente essa entrega de Jesus e essa ressurreição, mas que a Páscoa seja vivida todos os dias das nossas vidas, com a nossa consciência cristã de que libertos somos, com a nossa consciência cristã de que somos responsáveis nessa sociedade, com a nossa consciência cristã de que temos uma comunidade de fé, que precisamos fazer trabalhos e ações relevantes nessa sociedade, e que somos sim instrumentos de transformação aonde estivermos. Sejamos os portadores da ressurreição, da Páscoa, da vida. Busquemos a paz, busquemos a justiça e celebremos todos os dias a nossa libertação e a libertação de muitos ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude nesse caminho, nesse treino, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero passar para vocês hoje algumas imagens que as nossas